Pessoal, agora hoje na nossa aula 7, nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação nos diversos ciclos de vida, né? Nas fases da nossa vida e a importância da nutrição para essas diversas fases, como que ela acaba acontecendo, né? Um pouquinho de transição nutricional, porque quando nós passamos de uma idade para outra, à medida que nós vamos crescendo, a nossa alimentação também vai mudando, principalmente quando nós nascemos, né? Somos recém-nascidos. Alguns estudos efetuados nos últimos 30 anos mostram um declínio marcante na prevalência da desnutrição em crianças com menores de 5 anos. Há um tempo atrás, há 30 anos atrás, morria-se muita criança por desnutrição. Era muito gritante essa situação. Hoje em dia, esse estágio já está bem melhor, porque lembra que nós falamos um pouquinho da multimistura na outra aula? Então, com o advento da multimistura, algumas orientações, isso tem melhorado essa questão. Em relação à população adulta, observamos também um declínio acentuado da desnutrição, porém, concomitante com isso, um aumento do sobrepeso e da obesidade. Isso acaba sendo uma coisa também bem evidente, não só nas crianças, adolescentes, como em adultos também. E a projeção desses resultados é um indicativo de um comportamento epidêmico. Isso não acontece só no Brasil, praticamente isso acaba acontecendo no mundo inteiro. Disso, nós falamos em tendências global. O que é uma tendência global? Que ocorre no mundo inteiro, né? E o que foram observados nessas tendências, né? Aumento do consumo de gorduras saturadas e hidrogenadas, substituição do consumo de alimentos ricos em nutrientes, como frutas e hortaliças, por alimentos energeticamente densos e pobres em micronutrientes, e redução dos níveis de atividade física, né? Então, o que nós percebemos? As pessoas acabam comendo menos os produtos in natura, naturais, e comem mais produtos industrializados, pela correria do dia a dia, pela praticidade, a questão de não ter tempo de trabalhar, estudar, ter outras questões, aí acaba consumindo alimentos mais já industrializados. E alimentação, né? A alimentação se inicia extremamente saudável através do leite materno, né? Então, tem início com incentivo ao aleitamento materno, exclusivo até o 6º mês, mas ela pode completar mais tempo amamentando também, se tiver condições para isso, né? Ocorrer algumas mudanças em relação à alimentação das crianças, né? Após o 6º mês de vida, começa a se introduzir outros alimentos, como no caso uma papinha de fruta, uma papinha salgada e assim por diante. A alimentação para as crianças, ela deve também ser complementada. Complementada com o quê? Com água, bastante consumo de água, né? Consumos de alimentos que obtêm energia, proteínas, vitaminas, isso é muito importante, né? E que possa ser culturalmente aceito pelaquela criança, porque dependendo da cultura dela, ela tem alguns hábitos alimentares que são herdados dos pais, da família, né? E também economicamente acessível, né? As situações mais comuns relacionadas à alimentação complementar oferecida de forma inadequada são o quê? Quando a criança não tem uma alimentação adequada, ela pode desenvolver anemia ou então excesso de peso ou desnutrição. Podemos observar nesse quadro que nós temos recomendações após completar 6 meses, após completar 7 meses e após completar 12 meses, um ano de vida, né? Nos 6 meses, tem um aleitamento materno, que é livre demanda, quando a criança quiser, uma papinha de fruta no meio da manhã, uma papa salgada no final da manhã, e depois uma papa de frutas de novo à tarde. Após o 7º mês, continua o aleitamento materno sob livre demanda, papa de fruta no meio da manhã, uma papa salgada de manhã, uma papa de fruta à tarde e uma papa salgada à tarde, né? Que vai aumentando a dosagem da alimentação, né? E após completar um ano, continua também, se ela tem condições do leite materno, né? Uma refeição pela manhã, que pode ser pão, fruta com aveia e uma fruta, porque já começa a incentivar a questão da dentição, né? Uma refeição básica da família, no final da manhã, todos comendo junto, para ter os hábitos alimentares da refeição junto com a família, isso é importante. Uma fruta, depois uma refeição básica da família no final da tarde, né? Quando se tem condições para tudo isso, né?
Quando essa questão das crianças, nós temos a partir dos 2 anos de vida, até a idade escolar, diminui o ritmo de crescimento, o que pode ocasionar uma redução do apetite da criança também, né? Atenção para o consumo de guloseimas, porque aí ela começa a entender o que é o açúcar, a questão das balas, dos doces, salgadinhos, aí precisa se atentar para essas questões também, né? Alertar sobre o número de horas gastas em frente à televisão e computador, que muitas vezes as crianças, hoje em dia, então, todas as crianças já nascem com celular na mão, né? Então, muitas vezes, ela deixa de se alimentar porque ela quer jogar, quer brincar no celular, num tablet ou na televisão, assistir um desenho e assim por diante. Consideramos a alimentação saudável, né? Para ela ser saudável, ela precisa reunir alguns atributos, né? Alguns quesitos. Então, ela precisa ser harmônica. Por que harmônica? Vamos pensar. Eu como feijão com pão, é diferente, né? É estranho. Geralmente a gente pensa no feijão com o arroz, por exemplo, né? Ela precisa ser colorida, porque ela chama atenção, né? Saborosa, que é importante. Ela precisa ser variada. Você comer todo dia a mesma coisa, as pessoas acabam ficando enjoadas, repetindo muito a mesma comida, né? Acessível física e financeiramente também, tem que ter condições de comprar. E ela tem que ser segura sanitariamente, ou seja, o seu preparo, né? Onde eu comprei esse alimento, como é que eu vou preparar esse alimento, através de toda uma segurança de higiene para não ter contaminação de bactérias e verminoses, né? Nas recomendações da estratégia global, o que nós temos, né? Aumentar o consumo de frutas, vegetais, cereais integrais e também consumo de alimentos ricos em fibras e de nozes e assemelhados, né? Então, em relação a esses alimentos de frutas, vegetais, cereais integrais, limitar o consumo de açúcares livres, né? Que é importante também. Limitar. Quando a gente fala no consumo de açúcares livres, precisa ser 10% das calorias total do dia, da dieta, né? Ou seja, até 10% que eu vou poder consumir de açúcares livres. Limitar o consumo de sódio e garantir a iodização, né? Até 6 gramas de sal por dia. Aumento regular da atividade física, pelo menos 30 minutos de atividade regular, moderada ao dia. Algumas recomendações, né? Prefira frutas, legumes e verduras frescas, de 6 ou mais porções por dia, cereais integrais, alimentos cozidos ou refogados, azeites vegetais e leite com baixo teor de gordura, principalmente o semidesnatado ou desnatado, né? E carnes magras. E é necessário limitar o consumo de alguns alimentos, né? Sal e alimentos industrializados, nós temos falado bastante nessa questão, né? A questão também do excesso do açúcar, alimentos de origem animal e alimentos fritos e grelhados também. A gente vai falar um pouquinho, passando a fase dos adolescentes, que tem a pré-adolescência, que é de 10 a 14 anos, depois a adolescência vai de 14 a 19 anos, né? Então, é a etapa de desenvolvimento caracterizada por uma intensa transformação física, emocional e social, né? Ocorre um rápido crescimento, aumento da massa corporal e maturação dos órgãos e sistemas, né? Um dos períodos críticos do ciclo vital, por que crítico? Porque os hormônios começam a ter muita mudança, começa a ter uma produção hormonal muito mais ativa do que na fase de ser criança, né? E essas transformações acabam sendo bastante, assim, sentida pelo pré-adolescente, pelo adolescente, né? É um período mais vulnerável em termos nutricionais, costuma-se pular refeições, porque o adolescente ele acha que ele sabe de tudo, e ele faz tudo o que ele quiser, então começa todas essas transformações e a questão alimentar entra junto com ela, né? As meninas costumam desenvolver hábitos de período longo em jejum, às vezes provoca vômito, né? E aí vamos lembrar do quê? Daqueles transtornos que nós falamos, né? Da bulimia, né? Que é um transtorno alimentar muito severo, né? Consumo abusivo de linguiça, salsichas, sorvetes, lanches e salgados, ou seja, todas as guloseimas, né? Nós temos as gestantes também, que também modifica a questão da alimentação, né? E aí a orientação nutricional em relação às gestantes é dieta fracionada de 6 refeições ao dia em menor volume. Por quê? Porque na gestação tem muito risco de náuseas e vômitos. À medida que tem uma dieta fracionada e menor volume, diminui essa questão da náusea e do vômito. Evitar consumo de café, de chá, de álcool, de fumo, de doces e frituras, também por essa questão de que pode
se transformar em náusea, vômito, refluxo gástrico, que incomoda bastante, né? Evitar condimentos picantes, preferir alimentos sólidos pela manhã e rico em glicídios, né? Alimentos energéticos. Porque se tiver o risco de estar vomitando muito, corre o risco de fazer hipoglicemia também, que acaba sendo complicado. E evitar deitar após as refeições, para não ter o risco de desenvolver refluxo gástrico. Acho importante que nós temos aqui são os idosos, né? Acima de 60 anos. Quais são os principais fatores, né, em relação a essa questão do alimento, da alimentação em relação ao idoso, né? Diminuição da sensibilidade olfativa, né? Apalativa e auditiva, começa a diminuir os sistemas automaticamente, eles começam a trabalharem com menos energia, na verdade, né? Se trabalhavam 100%, isso já começa a ficar reduzido de 60% a 50%. É uma questão muito em evidência, né? Alteração no funcionamento do aparelho gastrointestinal por essas questões, dentição diminuída ou ausente, muitas vezes, dependendo da geração, essa geração de agora é uma geração que teve muita perda de dente. Hoje em dia isso é mais incomum porque as pessoas cuidam mais. Nós temos também a questão da odontologia na saúde coletiva, que acaba diminuindo, mas há 60 anos atrás, isso não era possível, não tinha, era só particular. E o tratamento dentário acabava ficando muito caro. Hoje em dia continua caro, mas ele está mais acessível do que antigamente, né? Efeitos colaterais de medicamentos em uso, né, que pode acontecer também, e dificuldade da mastigação e da deglutição por conta dessa ausência da dentição, que são importantes, que a gente pode observar também. Olha a situação dessa idosa nessa foto, né? A demência, a questão da demência, ela impacta friamente na questão da alimentação, né? Muitas vezes a pessoa com demência, ela acha que ela comeu, ela não comeu, fica complicado, ela esconde a comida, não sabe onde colocou, principalmente se ela começa com demência e ela mora sozinha, isso fica bem complicado, né? A questão da depressão, a questão da anorexia nervosa, né? O alcoolismo, isolamento emocional e familiar, ó, que nós falamos do idoso morando sozinho, né? E preparo dos alimentos. Às vezes ele não consegue mais preparar seu próprio alimento. Aí ele depende de outra pessoa para poder preparar, né? E isso acaba complicando também, né? Para ele. Nós podemos orientar em relação aos idosos, né, nessa questão nutricional. Aumento da ingesta hídrica é importante por conta da desidratação, né, que é comum às vezes no idoso, principalmente aquele idoso que mora sozinho, que não se alimenta adequadamente, ele deixa de beber água também, né. A questão de ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3 e ômega 6, que é derivado, tem no peixe, né. Nós conseguimos ter o ômega 3 e o ômega 6 em bastante quantidade, principalmente nos peixes. A vitamina E, que é muito importante. Ácidos graxos monoinsaturados, que é o azeite de oliva, só que, como diz, hoje em dia o azeite está pela hora da morte, né? Tá tão caro um azeite, um vidrinho tão pequenininho de 200 ml, tá mais de R$40, né? Cálcio e ácido linoleico conjugado, que é o leite desnatado e derivados, que é importante também por conta da ossificação. O idoso ele começa a ter os riscos de osteoporose, o risco de queda, de fraturas, isso acaba sendo mais comum no idoso, né? Carotenoides, né, que é o tipo licopeno, que são os tomates e vegetais vermelhos. Isso é importante, essa reposição também. Outro tipo de carotenoide, que é o beta-caroteno, que são vegetais amarelos e verdes, né? Aí nós temos pimentões, né? Que tem pimentão amarelo, pimentão verde, né? Cenoura, ela entra nessa qualificação também. Fibras alimentares insolúveis, né? Que são importantes. O que nós temos como fibra solúvel? São principalmente as frutas. E as fibras insolúveis são os vegetais. Os polifenóis, que é o vinho tinto e as uvas escuras, também pode utilizar com moderação, né? Alimentação variada e fracionada, que é importante, e a consistência adequada. Se o idoso tem falta de dentição, não dá para dar uma carne dura para a pessoa comer, né? Para o idoso mastigar, que ele não vai conseguir, né? E tem um risco ainda de engasgo, né? Algumas recomendações do Ministério da Saúde, né? Faça pelo menos 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, e 2 lanches saudáveis por dia, não pule refeições. Inclua diariamente 6 porções do grupo de cereais, como arroz, milho, trigo, pães e massas, tubérculos como batatas, raízes ou mandioca, né? Ou macaxeira ou aipim, dependendo do lugar
ela é denominada de uma maneira diferente, né? Dê preferência a grãos integrais e aos alimentos naturais. Coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras como parte das refeições. E 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches, que acaba sendo importante também. Coma feijão com arroz todos os dias, sempre que possível, né? Pelo menos 5 vezes por semana. Esse prato brasileiro é uma combinação completa e perfeita, né? Que é mais comum nos lares brasileiros, né? Consuma diariamente 3 porções de leite e derivados e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos, né? Retirar as gorduras, aparentemente, das carnes e a pele das aves, né? Na preparação. Esses alimentos acabam ficando mais saudáveis sem essas gorduras e sem a pele. Consuma no máximo uma porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina. E fique atento aos rótulos dos alimentos, que isso é importante também, né? Para a escolha do alimento, sempre é importante ler o rótulo, porque você vai saber a quantidade que tem naquele alimento, de sódio, de gordura e assim por diante. Evitar refrigerantes e sucos industrializados, que eles têm alto teor de açúcares, né? Bolos, biscoitos, doces, recheados, sobremesas, doces e outras guloseimas, né? Tudo que é uma tentação para nós, né? Diminua a quantidade de sal na comida, isso é importante. E retire o saleiro da mesa, porque ele vira uma tentação também, né? Evite consumir alimentos industrializados com muito sal, como hambúrguer, charque, salsicha, linguiça, presunto, salgadinho, conserva de vegetais, sopas, molhos e temperos prontos. Se eu fosse perguntar para vocês, a maioria deve consumir tudo isso, né? Beba pelo menos 2 litros de água por dia, né, de 6 a 8 copos, e dê preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições, ao invés de refrigerantes ou sucos, né, industrializados. Torne sua vida mais saudável, pratique pelo menos 30 minutos de atividade física, quando possível, e todos os dias, né? E evite as bebidas alcoólicas e o fumo. E mantenha o peso dentro dos limites saudáveis, sempre que possível. Saiba porque é importante se alimentar bem. À medida que eu me alimento bem, eu consigo ter uma expectativa de vida maior e uma qualidade de vida maior também. Pessoal, nós finalizamos a nossa aula 7. Na nossa próxima aula será uma aula síncrona, ao vivo, onde nós vamos fazer um resumo de tudo que nós já demos como aula aqui nas videoaulas para vocês, né? Para depois a aplicação da prova N1.